Vendedor hoje que está no agro vendendo preço, não tem longo prazo. Trazer as pessoas para os eventos está cada vez mais difícil. Como que eu faço para garantir que essas pessoas estejam lá? Eu não sei se é algo que é bem trabalhado. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como marcas e pessoas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, CEO e fundador da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como o agro se transforma quando estratégia comercial, marketing e pessoas caminham juntas e como isso impacta diretamente a construção de marca e negócios sustentáveis. Comigo hoje, Arthur Torres, engenheiro agrônomo, com mais de 10 anos de experiência no agro nacional e internacional, passagem por Embrapa, Bayer, Syngenta, Nutrien e atualmente diretor comercial e de marketing da Agriquem. Arthur, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Para mim é uma honra estar aqui falando com você e com toda a sua audiência. Espero poder compartilhar um pouquinho do que eu já vivi na minha jornada e somar para todo mundo que está nos assistindo. Boa, vamos embora, cara. Tô curioso aqui para descobrir tudo que você tem feito e a gente poder ajudar a galera a ser um melhor profissional, entender um pouco mais do agro, entender um pouco mais dessa cadeira que é uma responsabilidade enorme. Então eu queria abrir aqui realmente a pergunta sobre essa liderança. Então a gente vê empresas com marketing comercial distantes, claro que conversa, mas uma cadeira que une os dois é muito interessante para o negócio e muito desafiador. Então, como você enxerga a integração, quando a gente integra marketing e vendas, o tanto que auxilia na construção de valor para o cliente? Boa. E o comercial sem o marketing é uma execução sem direção. E o marketing sem o comercial é um plano que muitas vezes pode não sair do papel. E eu acredito que essas duas estruturas, Rodrigo, elas têm um potencial gigantesco de trazer o agricultor para o centro da discussão e a partir daí definir plano, estratégia e ser implementado. Eu acho que uma forma fácil de comentar com a nossa audiência de como essas duas áreas elas podem somar força no dia a dia, a gente historicamente dentro das empresas nós temos um momento que a gente faz o orçamento do ano seguinte. E essa agenda ela vai começar no final do ano, vamos falar assim, setembro, outubro. E nesse momento nós temos uma equipe comercial no campo, vestindo o manto sagrado ali da empresa que ela representa, transpirando, atendendo o produtor no momento importante da safra, e você tem um outro time de marketing que passa o bastão daquele momento para a área comercial e ele começa a olhar o próximo ano. Ele começa a entender quais são os lançamentos de produto, como aperfeiçoar os serviços, olhando os indicadores do ano, como é que aumenta a satisfação e o ROI do agricultor. Então, eu acho que trazendo para o dia a dia uma forma de exemplificar esse momento do orçamento, onde o comercial segue focado e executando um plano no campo e o marketing vai começar a olhar para esse futuro, nesse caso no ano seguinte, e quais ações e quais as iniciativas vão assegurar que a empresa siga esse plano de entregar o ano que está na mão do comercial, mas pavimentar esse ano seguinte também. Então, colocando tudo em perspectiva, você vai ter pessoas e estruturas que vão estar trabalhando no curtíssimo prazo para execução, e aí nós podemos citar principalmente a área comercial, e vai ter uma estrutura dedicada para olhar para o médio e longo prazo. E dentro do marketing, da maioria das empresas, você tem uma área focada em produto, você tem uma área focada em precificação, você tem uma área focada em promoção e você tem uma área focada em praça, que é o acesso ao mercado. Também tem áreas de médio e longo prazo que cuidam de portfólio e a combinação do curto, médio e longo prazo é o que eu acredito que traz nessa estrutura uma fortaleza e uma potência enorme de gerar valor para o produtor e produtora rural. Muito bom, cara. E aí, em muitos lugares a gente vê o marketing sendo um apoio. Então, o time comercial se apoiando, o marketing entregando informações, o estudo de mercado, enfim, a parte de comunicação, mas numa posição meio que de apoio mesmo, não de prioridade ou aparecendo tanto quanto um comercial, uma área comercial. O que muda quando o marketing está falando de igual para o comercial?
como funcionam essas trocas, o quanto de ganho você tem ao ter tudo isso ao seu alcance. E o marketing de apoio, ele é um marketing que olha para o retrovisor e que ele vai apagar incêndio. O marketing estratégico, ele tem a chance de pegar o GPS da companhia e efetivamente direcionar as ações da empresa. Então, quando eu olho essas duas perspectivas que você trouxe, Rodrigo, e aí eu vou desdobrar a discussão do orçamento e dar um exemplo prático de lançamento de produto, dentro da estrutura do marketing a gente falou dos 4 P's e tem uma pessoa ali dedicada à parte de produto, que vai cuidar desse lançamento. Essa pessoa, ela vai, com anos de antecedência, ela vai ter a chance de olhar para o mercado, olhar para as dores do agricultor, antecipar a demanda do produtor rural, que às vezes ele nem sabe que ele vai precisar ali na frente. Ele vai trazer equipe de desenvolvimento de mercado, planejar o produto, trazer equipe de finanças para entender a viabilidade econômica daquela solução, tanto do ponto de vista de retorno ao investimento para o produtor rural, mas também para a empresa. Ele vai trazer as primeiras amostras e capacitar a equipe comercial junto da área técnica e, por fim, vai celebrar um excelente lançamento se tudo isso aí for feito com uma excelência na execução. Então, quando eu trago essa perspectiva da estratégia e o lançamento de produto, para mim é uma forma onde intencionalmente o marketing pode assumir essa relevância e antecipar e direcionar toda uma organização, para mim faz uma diferença gigante. Porque, mais uma vez, apagar incêndio é uma posição que, por algum momento, ela pode ser sustentável, mas no longo e médio prazo, ela não consegue parar dentro de uma empresa. Então, o que eu acho que eu posso somar nessa ótica é que o GPS é o estratégico e o retrovisor é o marketing de apoio. Cara, muito legal. Você tá falando, tô lembrando algumas coisas aqui de marketing, né? Essa briga que muitos lugares têm, o time de vendas reclamando com o time de marketing, reclamando com o time de vendas, mas no fim tem que estar trabalhando em conjunto. E curiosidade aqui no meio da sua fala, dos P's do marketing, qual que você acha que é o mais importante? Eu vou começar assim, de onde nasce a leitura da dor do produtor e a partir daí desdobra a solução que vai ser desenhada. E para mim é o de produto e portfólio, Tá. que é quem vai estar olhando para essa demanda do médio e longo prazo do produtor rural. Porque sem esse pontapé inicial, que vai conectar tudo que tem de inovação na empresa junto com essa dor do produtor, o P de precificação não entra no jogo, porque o produto ou solução ou serviço não foi lançado. O de praça, que é como esse produto vai chegar até o produtor, através de quais canais de distribuição, ele também não entra em ação. E o de promoção, que vai ser responsável por traduzir o valor e a proposta de valor desse produto ao produtor, ele também não entra em jogo. Então, não estou querendo puxar a brasa para a sardinha do time de produto e portfólio, mas eu acredito que dentro dessa estrutura ele é quem vai dar esse pontapé inicial. Legal. Cara, e nem todo negócio é assim. Perfeito. Muito interessante, cara. Muito interessante o apoio de produto. E, cara, que curioso. Até, não sei, 6 meses atrás, eu não olhava tanto para produto. Porque sempre olhando para evento, porque a gente faz hoje, uma agência e tudo mais, eu tava ali focado em uma grande entrega. Na hora que eu abri o olhar para produto, cara, eu já mudei minha companhia de um jeito bem interessante. É realmente qual é o produto ideal, que dor esse cliente tem, o que ele tá pedindo. Muitas vezes o cliente tá pedindo, a gente não tá escutando. O Perfeito. que esse cara precisa, o que o produtor rural precisa. E se eu puder somar na sua linha de raciocínio, aí entra para mim a fortaleza do marketing do comercial também. Porque no momento de definição de um lançamento, ouvir o campo, ouvir quem está na linha de frente do produtor, soma nessa discussão, para que o produto, o serviço ou a solução que está sendo planejada, ela tenha essa aderência com foco no produtor e na produtora rural. Porque se isso não tiver na mesa, a chance de ser um produto ou um serviço que é um voo de pato, né, que vai ser lançado e não vai ter aceitação no campo, ela é muito grande também. Então, acho que esse é um bom exemplo que você trouxe de como o comercial, com a pele ali no jogo, sentindo o dia a dia, consegue somar e trazer a visão para dentro de casa. Excelente, cara. E botando o pezinho mais para dentro em vendas,
o pouco que eu venho aprendendo aqui nos podcasts, acho que é o talvez quarto ou quinto, falando sobre o agro, que é um mercado maravilhoso. Eu tenho família no interior que vive, né, da plantação, vive da soja. E eu sei que é uma venda diferente. Os seus times que estão em campo, tem uma briga de preço, tem mais produto no mercado, tem empresa aparecendo, mais concorrentes do que acho que 5, 10 anos atrás. E aí como que você prepara esse seu time comercial para vender valor e não ficar na guerra de preço? Excelente pergunta. E vendedor hoje que está no agro vendendo preço, não tem longo prazo. O longo prazo, o relacionamento, a confiança, ele passa por ser relevante para o produtor e produtora que a gente atende. E a sua pergunta ela é muito, muito importante pelo momento que a gente está vivendo no agro. Eu tenho uma empatia gigantesca com os heróis e heroínas dessa nação, responsáveis por 30% do PIB, e que estão, né, dia após dia superando todos os desafios. E pegando a sua provocação da venda de valor, eu faço uma reflexão com quando eu formei, aproximadamente 10 anos atrás. E era muito normal e era muito comum na nossa agenda levar muita informação do produto, de como aplicar o produto, como plantar a semente, como utilizar a solução para esse produtor rural, seja através de assistência técnica, dias de campo e uma série de outras ativações que acontecem. E hoje o que a gente está vivendo no agro e que a gente tem refletido bastante eu pessoalmente não acredito que quem mais sabe do produto e falar dos benefícios, quem é mais capacitado tecnicamente e sabe falar de gestão da lavoura, quem tem o melhor relacionamento inclusive com o produtor, essa pessoa ela pode não ser mais relevante daqui para frente para o momento que nós estamos vivendo. Hoje o produtor rural pega um celular, ele sabe de todas as fichas técnicas, tem acesso a informação muito relevante sobre o manejo da lavoura, e hoje nós estamos num ciclo muito importante no agro. O produtor ele é uma referência global em produtividade, em como produzir melhor, como investir tecnologia na lavoura, e a gente vem sofrendo desde a pandemia, desde o pós-pandemia, uma compressão na margem. A gente tem uma pressão em custo de produção, por qualquer ótica, insumos, pessoas, óleo diesel. Nós temos uma taxa de juros altíssima no nosso Brasil. Isso está apertando a margem do produtor rural e está fazendo ele, de uma maneira até a reagir a esse contexto, falar cada vez mais sobre fluxo de caixa, quanto de dinheiro por hectare está sobrando no meu bolso. E para mim, esse profissional do agro que vai vender valor, ele vai ter que entender com profundidade a gestão econômica dessa fazenda, não somente a parte técnica e de manejo. Ele vai ter que ser capaz de traduzir em números o benefício do produtor usar a solução ou o serviço que ele está levando, porque o produtor hoje ele está olhando na última linha. Então, demonstrar para ele o quanto ele vai tirar de rendimento ao investir a sua solução é fundamental. E aí, quando você soma essa discussão de valor, esse tipo de profissional vai ter que evoluir assim como o produtor está evoluindo, para ter uma discussão e demonstrar ali na frente do produtor, primeiro, o quanto ele perde ou o quanto ele deixa de ganhar num cenário de margem apertada usando o seu serviço. Outra ótica que na minha opinião é super relevante, como é que você pega isso e customiza para o hectare, para o metro quadrado daquela lavoura específica. Então, de acordo com a necessidade técnica, de manejo e agora principalmente econômica, como é que você posiciona o seu produto, demonstrando o ROI e o retorno por hectare. Para mim, não tem uma bala de prata, mas a gente treina. Eu joguei tênis competitivamente a minha vida inteira, a minha juventude inteira, então treinar, disciplina, é um negócio que não dá para abrir mão, e a gente não abre mão de treinar e capacitar a nossa equipe para enfrentar esse novo momento e continuar sendo relevante. Caraca. E foi rápido, né, cara? Foi muito rápido. Essa rápida é a mentalidade do vendedor. Imagino que muitos vendedores não se adaptaram e acabaram ficando. O vendedor tradicional do agro que não se adaptou a esse momento, hoje não consegue mais atender esse cliente. E essa é uma boa reflexão, Rodrigo, porque
nesse ciclo, nós temos ciclos longos no agro. Então, quando a gente fala pandemia, nós estamos falando que nós estamos vivendo isso há 3, 4 safras, não são vários ciclos, né? Sim. E acho que você tocou um ponto super relevante, né? Que é a capacidade do ser humano, não só o vendedor do agro, do ser humano como um todo, se adaptar a esse novo momento. Certamente vai gerar também uma onda de oportunidade muito grande para quem conseguir trazer esse contexto e buscar ser relevante para esse produtor. Que legal, cara. Eu tô pensando se a gente puder explorar na hora que vocês chegam nessa reunião, lá na lavoura, e vai bater essa conversa com o produtor. Então, o último podcast que a gente gravou, a Estelinha que estava aqui com a gente, ela tem um foco em vendas também, ela pegou o copo assim e falou, se alguém fosse me vender esse copo, ela deu o exemplo, não vou vender as características do copo, porque isso, mas eu vou vender que você vai ter água, que você vai matar sua sede. Então, como que vocês vendem essa solução, cara? Porque você está fazendo uma venda super técnica, quase financeira. A sua lavoura tá aqui, o cálculo, não sei o que e tal. E no fim vocês estão promovendo uma melhoria na plantação, algum ganho. Como que vocês apresentam a solução? Não, excelente a sua pergunta, e a constância de demonstrar o resultado, eu acho que ela é um papel fundamental nessa jornada. Primeiro, hoje o produtor, ele quer dado, ele quer fato. Tá. Você deu o exemplo do copo, e eu poderia, iniciar a conversa falando sobre os benefícios desse copo, ou dizer que esse copo tem melhorado a qualidade de vida de X pessoas que já estão usando esse copo. Eu tenho dado, eu sei quantas pessoas estão sendo impactadas, eu sei que a qualidade de vida está melhorando porque ela está bebendo mais durante o dia, e no agro não é muito diferente. O que é comum, trazendo para a realidade do campo, é a gente ter uma base de dados muito relevante sobre a solução que a gente quer levar para aquele produtor, para trazer essa confiança de que comprovadamente nós temos em várias situações o retorno ao investimento. E para mim, a chave da questão é quando você pega todo esse horizonte e você transforma para a realidade daquele produtor especificamente. Então, nesse momento de concretizar a venda, tem muitas etapas que foram cumpridas com maestria para que esse momento seja uma conversão da venda. Porque conhecer a lavoura do produtor, entender onde que ele está perdendo dinheiro, onde que ele está deixando de potencializar algum ganho em produtividade, vai fazer a diferença para, naquele momento, você implicar o problema para ele. E também eu vejo uma mudança importante, que é sair também de uma posição de somente fazer perguntas abertas, e tem muita metodologia, speed selling, etc., mas partindo para um modelo mais de demonstrar e implicar o problema para o produtor. Dizer para ele, trazer os fatos, os dados, porque o tempo está super escasso e aquela oportunidade ela vai ser a consequência de uma jornada que você implementou. Botando tudo em perspectiva, muitos dados e customizar esses dados para a realidade do produtor. E você consegue fazer isso quando você tem uma constância de presença, quando você usa uma plataforma ao seu favor, que é o caso do CRM. Hoje é uma plataforma amplamente usada para traduzir tudo que você faz ali no produtor e implicar para ele a problemática, e você trazer a solução mostrando o retorno ao investimento que ele vai ter. Excelente. Então, hiperpersonalização na proposta. Hiperpersonalização na proposta. Pensado para ele, para aquela região, para aquela cidade, para sua lavoura. E eu te perguntar, cara, outra coisa. Estou entrando aqui, fazendo paralelo com as nossas negociações. O quanto a indicação ou o reforço, a referência ajuda. Se o Joãozinho ou o outro, tem cidades muito pequenas que produzem demais. Imagino que vocês passam por diferentes regiões. O quanto que a referência ajuda na venda? Perfeito. Usam os depoimentos ou não faz tanta diferença? Não, eu vejo que a indicação, acho que em todos os negócios, ela é uma fonte muito importante que vem com confiança, que vem com a demonstração do uso na propriedade. E o agro também tem uma competição saudável dos produtores quererem saber o que o vizinho está fazendo, o que está levando ele a produzir mais, saca, né? quem colheu mais, etc.
E essa jornada também ela passa por um pouco do que você comentou, né? Como é que a gente assegura que tem uma experiência muito boa, né? Os bons vendedores, o Rodrigo, ele consegue dentro da carteira de cliente mapear esse perfil. Tá. Quem é o produtor rural que gosta de ser uma referência técnica na região, que gosta de dar depoimentos, por exemplo, igual você colocou. E geralmente esses produtores são os early adopters, né? São os produtores que em algum momento ali vai receber primeiro esse produto e vai ser um promotor desse produto ou dessa solução que você está levando. Então, eu acho que nos melhores vendedores que eu tenho a chance de trabalhar e acompanhar na minha jornada, sem a menor sombra de dúvida, eles fazem uma gestão muito bem feita da carteira e existe esse perfil específico, que é quem usa primeiro e quem vai promover também. Na região você tem grandes influenciadores, né, do mercado que ajuda nessa jornada e é sem sombra de dúvidas uma ferramenta. Com o digital hoje, eu tendo a acreditar que essa voz do campo, até com a juventude que está assumindo essa fazenda com um legado gigantesco que os pais estão deixando, a chance de dar voz, e tem vários influencers que são filhos de produtor postando dia a dia, postando algumas soluções e serviços que estão usando, eu acho que esse também é um caminho sem volta. Cara, e o mercado de creators? Como o agro tem olhado, isso não só na Agriquem, ou talvez sua percepção de mercado mesmo. O agro tá olhando para isso, tá buscando micro-influenciadores, tá buscando os creators, tá olhando para podcast, tá olhando para conteúdo. Como que tá esse movimento? Boa. Não, e a sua reflexão me coloca também numa posição de um super aprendiz, né? Eu vejo esse movimento no agro em alguns momentos até um pouco mais tardio do que em outras indústrias. Ainda modesto. Ainda modesto, mas nos últimos anos, principalmente ali na pandemia, onde a gente teve a necessidade, o produtor teve a necessidade, mesmo quem não tinha tanto contato com o celular, de fazer muita movimentação da operação através do celular. Esse é um caminho que ele vem acelerando. E quando eu puxo para o agro exemplo de outras indústrias, eu tendo a acreditar que não vai ser muito diferente. Nós vamos ter um crescimento muito relevante de pessoas que vão se posicionar, as marcas, né, se apoiando nessa forma de comunicação, que traz ali o dia a dia, a realidade, para poder levar a informação de alguém que está usando, né, um usuário, um promotor da marca, para ganhar escala e levar para outras audiências também. Então, botando em perspectiva, eu acho que começou não tem muito tempo no agro, eu vejo acelerando bastante e olhando outras indústrias, a chance é de decolar sem sombra de dúvidas. Legal, temos espaço aí então para explorar. Meu amigo, e se você tivesse que escolher apenas 3 métricas, a gente tem várias para leitura hoje, mas quais seriam as principais dessas 3 para guiar marketing e vendas? Eu colocaria, Rodrigo, uma métrica de foco no cliente, uma métrica de foco na execução e uma métrica de foco na gestão. Então, olhando para o cliente, eu colocaria o ROI, que é o retorno ao investimento que o meu serviço, a minha presença, o meu produto gera para ele, como sendo um indicador fundamental para o marketing e vendas estar acompanhando. Podemos desdobrar em NPS, outros indicadores que são relevantes também, mas no momento que nós estamos do agro, falar de ROI para mim é imperativo. E ter a segurança dentro da empresa do valor desse ROI é fundamental. Primeiro, para entender o quanto é possível eu cobrar e merecer do produtor pelo tanto que eu entrego para ele. Segundo, a minha solução ela gera valor efetivo no campo, porque também nós passamos de uma era onde somente a comunicação sustenta o produto no campo. Então, ROI eu vejo um impacto super, super relevante. O da execução, eu traria a taxa de conversão. Então, várias empresas têm uma estrutura comercial que tem o assistente técnico no campo, tem o representante técnico de vendas, tem o gerente regional, e todo esse time tem uma agenda e uma rotina de campo que está batendo na porteira, está visitando o produtor rural, e acompanhar a cada visita de venda o quanto a empresa está sendo bem sucedida em converter essa venda, vai trazer insights valiosos, né? Pode direcionar discussões de estou sendo capaz de demonstrar o valor da minha solução,
estou implementando uma rotina antes de oferecer o meu produto que suporte essa proposta de valor. E para mim olhar essa parte da execução hoje, ela é fundamental para que possa ser traduzidas ações para assegurar o máximo de taxa de conversão. Excelente. E isso também traz a chance de prever e escalar uma operação. Então eu tenho, né, um exemplo de qualquer empresa, você tem 100 vendedores no campo que na semana fazem 5 visitas, né? Você tem 500 visitas, por exemplo. Se você coloca isso do ponto de vista da taxa de conversão, você consegue criar previsibilidade, né? Talvez os 5 visitas não foi o melhor exemplo para o agro, porque a gente pode falar aí talvez de 2 a 3 excelentes visitas de acordo com a região, né? Então vamos colocar 3 visitas por dia, 15 visitas por semana, para criar essa visão de escala. É matemática, cara. É isso aí, traz essa previsibilidade. E aí você tem a conversão de vendas em cima das visitas. É isso aí. É um número ideal que vocês perseguem. Perfeito. E aprimorar isso ganha muita eficiência, né? Então esse é um olhar super atento que eu vejo várias empresas colocando. E vários bons vendedores acompanhando isso também. A cada visita que eu faço de fechamento, como é que está a minha conversão, para que ele também localmente possa dimensionar essa escala, né? Por exemplo, eu preciso abrir 5 novos agricultores. Se a minha taxa de conversão é X, eu vou ter que bater na porta de 15, porque eu estou ali com 33% de conversão, então a cada 15 que eu visitar, os 5 eu vou converter. Funilzinho ali de venda. Funilzinho de venda localmente também. E por fim, mas não menos importante, a margem e o fluxo de caixa que a empresa está tendo, né? Eu acho que o olhar do marketing, do comercial para a margem do negócio é fundamental para entender quais são as linhas e as avenidas de potencializar e rentabilizar cada vez mais esse negócio. E hoje o caixa é rei, então é uma discussão que não deveria sair em cima da mesa. Total, total. Cara, e extras ali na venda? Acho que eu não perguntei para ninguém aqui do mercado. Técnicas de cross-selling, upselling, vocês usam? Tem produto complemento? Cara, eu vendi aqui um produto X, aí eu já sei que eu tenho que oferecer o Y, daqui 2 meses eu ofereço o Z. Vocês têm esse tipo de esteira de produto? Não tem? Como que funciona? Não, e acho que a sua pergunta ela é super relevante, porque quando a gente parte com o olhar do produtor rural, a gente consegue antecipar a demanda que ele vai ter em cada etapa da lavoura, seja do pré-plantio, durante o plantio, a colheita, o entre-safra, e a partir dessa demanda que esse produtor ele tem naturalmente para rodar o negócio dele, a gente consegue trazer uma estratégia para vender um pacote completo, para abocanhar um pedaço do manejo e levar uma solução integrada. Então a gente vem intencionalmente querendo mostrar para o produtor que a nossa solução ela traz um maior retorno quando ela não é usada somente individualmente, com base na necessidade que ele tem. E se a gente for muito bem sucedido nisso, nós vamos merecer levar um pacote completo, levar uma solução integrada. Também tem o lado do comportamento do produtor, que está fazendo muita conta, linha a linha, e que vem trazendo um desafio relevante também para as empresas conseguirem, né, envelopar toda essa solução. E aí eu volto na pergunta que você fez, de que a minha aposta é que as empresas que se manterem relevantes, elas vão ter a possibilidade de participar mais do negócio de cada produtor e produtora. Muito bom, cara. Pô, essa é interessante. Manda lá para os produtores lá de Paraúna entenderem melhor como que as empresas estão aqui olhando para eles, né, cara? Mas realmente a gente não falou tanto no atendimento ali, que é algo incrível do agro, mas é legal ver toda a estruturação comercial e de marca, mas que vocês sempre estão olhando para o cliente, né? O que é o melhor para esse produtor? Porque se a lavoura não funcionar, não adianta, o cara tem que ter o resultado dele, tem que estar feliz, a gente tem que acompanhar. Quando não chove, eu tenho que mandar uma mensagem. Eu sei que o cara tá passando um apuro, depende de muita coisa. Aí veio a chuva, eu faço a visita na hora certa, eu lembro dessa pessoa. Então é um ciclo muito interessante de como trazer esse cliente para perto. Então eu fico fascinado aqui a forma que vocês trabalham o mercado, cara, muito legal. E aí a gente olhando para sua trajetória, legal a gente compartilhar com a turma. Você teve uma trajetória de início técnica, aí você mudou, né, veio avançando bastante. Então, quando que você percebeu que sua carreira não seria só técnica?
e que você iria para o relacional, você iria para o humano, para algo mais que você vem fazendo hoje? Eu descobri através do autoconhecimento, de me conhecendo melhor, que eu iria trabalhar com muita humildade, mas com muita persistência para poder impulsionar os negócios e as empresas através das pessoas. Então foi numa busca, Rodrigo, que começou logo depois que eu formei, de me conhecer melhor. Eu acho que uma dica que eu posso passar para a audiência é: o autoconhecimento, ele nunca é demais. Ele vai te ajudar a entender a sua fortaleza, seus pontos fortes, também vai te ajudar a entender as suas fraquezas e a zona onde você não performa tão bem. E a partir de mentorias e metodologias, eu busquei me conhecer melhor. E foi uma jornada que iniciou há 10 anos e que ela vem constantemente sendo revisitada. Eu falo que a nossa sociedade, né, pelo menos eu tenho 35 anos e a forma que a educação ela é feita, pelo menos na minha escola, e não sei se vai ser muito diferente de vocês, é que a gente tinha lá um grupo de disciplinas e a disciplina que a gente não era bom, a gente ficava muitas vezes tendo que ficar estudando, né, até mais tarde, porque não podia tomar recuperação, senão ia ter um problemaço dentro de casa. Muitas vezes os pais, né, gastavam energia e geravam até momentos de estresse para falar de uma disciplina específica. Tá ruim em matemática, vai pro Kumon. Isso aí. E talvez isso moldou um pouco da sociedade como um todo, que a gente vem para o mercado de trabalho com essa talvez, essa cicatriz, né, de ter uma juventude falando do que você não faz bem. E quando a gente olha o que é ponto forte é o que você faz naturalmente, sem gastar muita energia, acima da média da sociedade que a gente convive. Então, quando a gente cria consciência dos pontos fortes e essa zona de potência, a gente tem a chance de combinar também a nossa carreira de forma intencional para momentos onde a gente possa cada vez mais estar vivendo nessa zona de potência. Saber o que você não gosta também é muito, muito relevante. Então eu costumo dizer que comecei minha jornada trabalhando dentro de um laboratório super técnico, pouca conversa, vamos dizer assim, super focado ali dentro de uma agenda. Fui para a área comercial e a partir dessa migração para a área comercial, que eu fiquei apaixonado por pessoas, por relacionamento, por viver o dia a dia, né, do produtor e de toda a cadeia, eu busquei esse autoconhecimento. Porque quando eu estava no laboratório, eu tinha certeza que eu ia ser pesquisador. Aí eu fui para o campo, eu tinha certeza que eu não estaria na minha zona de potência sendo pesquisador, e isso me deu um gatilho de acho que eu preciso me conhecer melhor. E a partir daí eu comecei essa jornada de criar consciência que não era só área técnica, mas que sim, eu queria trabalhar muito com as pessoas para impulsionar os negócios das organizações. Cara, e quantas pessoas ficam fazendo aquilo pelo resto da vida? Ou por medo, ou por achar que não é aquilo, não é para ela, ou um outro caminho. Então, se você não tivesse testado, tentado, errado, você poderia estar no laboratório até hoje, né? Exatamente. Então, foi um movimento aí super interessante. E também, puxando o que você falou, os nãos, muitas vezes são mais importantes do que o sim. Isso aí. Conforme a gente amadurece em carreira, a gente ainda tá jovem, né? Tem bastante coisa pra gente aprender. Mas hoje eu também tenho bastante reflexão sobre isso. Qual é o não? Então eu tenho que falar muito não para achar o melhor sim. E no começo de carreira, na verdade, tem gente que fica a vida inteira falando só sim, né? Sim, 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 sim. E não entende o que ela quer, o que ela precisa, não se conhece melhor. Perfeito. Então você passou aí por um processo. A gente ainda tem muito que passar, né? Conhecer os novos eus. É isso aí. Mas interessante pra caramba. E, cara, aquele dia a gente teve um papo aqui, acho que mês passado, né? Você veio aqui, a gente trocou uma ideia na empresa. E me marcou bastante a sua humildade. Eu achei um cara super humilde, numa posição muito bacana, numa empresa, uma carreira numa ascensão rápida, considero rápida, de sucesso. E super humilde. E a gente muitas vezes fala com gente que tá em posições grandes e são completamente arrogantes, não são pessoas bacanas e são referências, né, de mercado. Eu não gosto dessas referências. Então,
Isso me marcou muito. E eu queria te perguntar o que é humildade para você? Boa, Rodrigo. E humildade para mim é ter a certeza que eu não tenho a resposta para tudo, que eu não sou o dono da verdade, também ter a vulnerabilidade de pedir ajuda. Eu sou uma pessoa que, durante a minha carreira, igual você comentou, eu sempre busquei pedir ajuda, tive, graças a Deus, né, muitas pessoas boas e do bem ao meu lado, mas eu também sempre tive a cara de pau, a cara, vamos falar assim, sem ter muita vergonha de pedir ajuda. Eu acho que o ambiente do agro também, ele traz uma característica que é única do mercado, né? E acho que é por isso que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Você tem produtores rurais que são extremamente humildes, resilientes, que carregam um legado de gerações, vamos falar assim, de muitos anos nas costas. Eu tenho exemplo de ter visitado fazenda que o proprietário tem muito, muito dinheiro, uma qualidade de vida super bacana. Assustador. E quando a gente entrou lá no balcão, ó, no barracão dele, tinha que tomar cuidado porque ele estava trabalhando como se fosse mais um da operação. Então eu acho que esse ambiente do agro que eu comecei a minha jornada também, ele me trouxe essa reflexão de pessoas que têm muito legado, muita resiliência, mantêm uma humildade como essa e prosperam, e eu trouxe isso para a minha vida também. Ao mesmo tempo, no agro, você tem inteligência artificial, tecnologia, você tem coisas novas chegando que também me remete a esse ponto de não ser dono da verdade. Muitas vezes numa decisão dentro da empresa eu tenho certeza que tem algum departamento que sabe muito mais do que eu para tomar uma determinada decisão e não tem problema nenhum trazer essa pessoa, esse conhecimento para a mesa, né, para colocar em perspectiva e tomar a melhor decisão para a empresa. Mas eu acredito muito que a minha família, os valores que eu fui criado, mais esse ambiente do agro que combina humildade, passado, mas também um futuro, inovação, eu acho que me colocou numa posição de ter a chance de viver esse valor que veio de casa no dia a dia, seja no campo e dentro das empresas. E ter escolhido empresas que valorizavam isso. Eu imagino que você foi percebendo, falando, tá, essa empresa valoriza esse meu perfil, essa um pouco mais, um pouco menos, esse time também, porque não adianta nada a gente ser humilde dentro de uma empresa que o valor é agressividade, né? Então não vai combinar, e muita gente, até o fit cultural, o fit empresarial, então a gente entra em uma empresa, mas não é para mim aquela empresa, não é porque eu tô errado, mas não é para mim, então tem a ver com autoconhecimento e potencializar os valores e onde eu sou potência. Então imagino que você busca isso, cara. Aqui eu me sinto bem recebido e eu vou poder usar isso a meu favor. É isso aí. E se eu puder somar, Rodrigo, eu acho que nós estamos vivendo um mundo que os ciclos de transformação eles estão encurtando de forma muito, muito impressionante, né? Total. Eu nasci sem celular, por exemplo. Sem smartphone nem se fala. Tem pessoas que estão um pouco para trás ainda de revoluções que aconteceram e estão vendo, talvez, aí desde o celular e da internet, chegar numa inteligência artificial que acelerou muito esse ciclo. Está muito mais curto, né? E eu acho que o ser humano como um todo ter a consciência que a velocidade que a gente vai ter que reaprender as coisas deveria nos colocar numa posição de humildade também, porque daqui 3 anos talvez o que eu sei hoje não vai ser o suficiente para eu conseguir ser relevante para o produtor. Então eu vou ter que daqui 3 anos estudar, né, reinventar, e eu acho que a humildade nesse cenário ela vai ajudar muito as pessoas, porque o contrário da humildade também, que seria, né, eu sei tudo, não preciso da sua ajuda, talvez é a maior armadilha para esse momento de ciclos mais curtos de transformações muito relevantes. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, falando em valores, continuando essa conversa de valores, além da humildade, que valores você carrega, que são muito importantes para você e que você busca encontrar em quem está contigo, quem está trabalhando? Podemos falar de vida pessoal, mas também no trabalho. Não, excelente, Rodrigo. E
E eu, como um guardião, né, da cultura, um guardião dos valores da empresa que eu faço parte, para mim é fundamental, quando a gente está numa entrevista, quando a gente está expandindo a nossa estrutura, assegurar que quem está chegando para o time serão promotores e multiplicadores da nossa cultura. Então, eu brinco que muitas vezes eu sou o último a entrevistar, e aí já passou pelo crivo técnico, pelo crivo, né, das competências, hard skill e etc. E minha grande atenção ou cuidado que eu tenho é através da história da pessoa, do que ela entregou, do que ela tem de sonho para a carreira dela, entender se ela vai somar essa jornada dentro da empresa. E também, outra característica que eu tento encontrar no profissional é o brilho no olho, e eu vou traduzir isso no seguinte sentido, né? A pessoa que ela quer muito chegar num sonho grande, a pessoa que quer muito, né, a posição que ela está ali naquele momento pleiteando, a pessoa que quer muito prosperar, ela traz esse brilho no olho, ela traz talvez essa vontade que durante o dia a dia, que é maçante, ela tem a chance de não olhar só por curto prazo. Então ela vai estar com uma visão de longo prazo, também do ponto de vista da carreira e da ambição dela, para poder superar os desafios que são gigantescos. Então, esse fit cultural e essa vontade de fazer acontecer e de perseguir esse seu sonho, eu acho que são fortalezas que vão ajudar a qualquer organização a ter pessoas que sejam promotoras da cultura e olhem para o longo prazo. A capacitação, o desenvolvimento, isso aí é possível de moldar. Agora, fit cultural e esse brilho no olho, essa vontade, é muito difícil colocar nas pessoas. Que a gente pode traduzir como fome, ambição, vontade de vencer, tudo isso cabe aí, dá pra gente explorar bastante. E olha, cara, curioso. O Joel J mandou uma mensagem essa semana lá no nosso grupo, passando um recado, né? Um recado muito legal, mas ele falou muito sobre essa frase que você comentou. Então, o que ele passou pra gente se não são os seus benefícios, as ferramentas que você tem hoje, elas são o suficiente pro seu sonho, você tá sonhando pequeno. Mas se você não tem as ferramentas necessárias pro sonho que você quer atingir, é que seu sonho tá no tamanho adequado. Então, cara, achei muito legal isso. Será que eu tô sonhando grande o suficiente? E a gente olha para nossa equipe, você sabe que ela não tem aquela habilidade, ela não tem aquela capacidade, mas ela está olhando a longo prazo, ela está olhando para crescimento, ela está buscando mais, ela está se esforçando, ela tem essa fome, esse brilho no olho. Então, eu achei bem legal essa reflexão que ele passou para a gente. E falando sobre cultura, seguindo essa linha, como que você equilibra essa pressão por resultado, que tem pressão, não tem como não ter? A gente está falando de uma área comercial, que vive de meta, vive de resultado, uma área de marketing também, que está conectada a isso. Então, essa pressão por resultado com construção de cultura e engajamento a longo prazo. Como que você equilibra isso? Boa, e a pressão por resultado, ela está muito atrelada à execução do plano tático do curto prazo. E a cultura é o que vai assegurar o como as pessoas vão passar por esses momentos de pressão que é natural que aconteça em qualquer ambiente de negócio. Então, quando eu trago essa ótica do curto prazo, esse ambiente que as empresas vivem, que o agro vive de pressão de várias formas, o como passar por isso talvez é o mais importante e conecta muito com a cultura. Quando a gente pega uma empresa que vai definir um sonho grande, você tem todo o exercício de definir o seu propósito, os valores, a missão da empresa, que vai trazer essa visão da cultura, os comportamentos que você vai promover durante essa jornada, para que esses momentos eles possam estar sendo resguardados com essa cultura. Então, quando a gente fala de cultura, Rodrigo, é uma jornada super importante. Eu diria que dentro das organizações hoje, assegurar uma cultura que faça sentido para a empresa
é a prioridade número 1 da liderança, né? Tem a frase de que a cultura ela vai comer a estratégia no café da manhã, e isso é muito verdade dentro das organizações. E a partir do momento que é definida essa cultura, demanda disciplina para que ela seja comunicada através de rituais, né, para que ela seja promovida também através de exemplos dentro da organização dos comportamentos que são desejáveis e principalmente líderes que vivam isso no dia a dia, né, o famoso walk the talk. Então, eu estou dentro de uma cultura, mas eu como líder sou o guardião e sou percebido como uma pessoa que está diariamente, né, tomando as decisões pautadas nisso daí. E a pressão, eu que vim do esporte, eu enxergo a pressão como um privilégio. Uma pressão bem dosada, ela passa a ser um privilégio. Por quê? Primeiro que ela vai te criar uma resistência, né, vai criar uma resiliência que é importante para a carreira, para a vida pessoal de qualquer ser humano, na minha opinião. E também porque em momentos de pressão, a inovação também aparece. As rotas que não estão no dia a dia, elas vão aparecer. E não é difícil citar momentos de pressão entre marketing e comercial. Então, um exemplo que eu tenho certeza que não acontece em nenhuma empresa, de não entregar o mês, né? Nenhuma empresa passa por isso, não entregou a meta do mês. Quando você tem uma cultura ali por trás desse momento, né, a gente deveria ter pessoas que vão sentar, que vão diagnosticar, que vão entrar no detalhe, olhar os dados, entender qual foi o motivo, o que desviou dessa entrega, e a partir desse diagnóstico sair com um plano de ação relevante e, dependendo do desvio, super urgente para poder colocar a empresa na rota. E nessas discussões, apontar dedo, a culpa foi do fulano, foi do ciclano, Tá ruim. foi da área A, da área B, também não é difícil de encontrar. E aí quando eu falo da cultura para ser esse pano de fundo dessa organização e dessas discussões, é aí que vai assegurar que quando tiver essa conversa, ela seja propositiva, né? É óbvio que a empresa precisa entregar resultado, mas o papel da liderança é também, nesses momentos de pressão, trazer as pessoas para buscar uma solução. Porque a inércia na pressão também é crítico, né? Ficar parado naquele momento de pressão é crítico. E pressão em excesso, pressão desestruturada, onde você não tenha processos, indicadores e governança, aí eu também entendo que é um ambiente super perigoso do ponto de vista pânico nas pessoas, né? Não é propício para essa agenda de entender, diagnosticar e bolar esse plano de ação. E as empresas que estão em constante transformação precisam se apegar muito, na minha humilde opinião, nessa discussão de cultura para passar por esses momentos de forma a olhar a situação, cuidar das pessoas que estão envolvidas através da cultura, do comportamento que se vive para encontrar essa solução e sair no final do túnel. Excelente, excelente. Tem dois gráficos que eu gosto, que mostram, agora eu não lembro os modelos, mas que mostra o nível de pressão. Então tem um que é um gráfico padrão, então tem um limite que é a pressão saudável. Se você passa um pouquinho, já é pânico. E se você volta um pouco, já é conforto. Então tem um lugar que a gente tem que estar ali ditando o ritmo e cada pessoa tem o seu nível de pressão, então eu não posso liderar de uma forma generalista para fazer a galera sempre estar no ponto ideal de pressão. Tá? É muito sensível, é um trabalho, é o nosso trabalho, né, de líderes, entender tudo isso. E tem um outro gráfico legal, depois eu vou te mostrar, é em círculos. Então, um círculo central que é a zona de conforto. Se tá ali, a empresa tá ali, ou o pessoal, a maioria tá nessa zona, cara, a empresa tá frouxa, tá andando devagar, tá todo mundo folgado. Você anda um pouquinho, é a zona de aprendizado, que aí é o lugar ideal, que é a pressão certa. Então tá todo mundo numa zona de aprendizado, numa zona de genialidade. Se eu passo um pouco pro próximo círculo, aí já é a zona de pânico. Então também esse cuidado que você comentou, se todo mundo souber fazer isso, isso aí. As lideranças vão ser bem vistas, a gente vai ter muito resultado, mas não é fácil, né? É isso aí, acho que é legal essa visão sua, né? Porque muitas vezes a gente conversando aqui, parece que é a coisa mais simples do mundo, e eu comecei a frase
dizendo que talvez a maior responsabilidade do líder é cuidar desse aspecto da cultura e do ambiente de trabalho, porque a cadência vai ser importante, vai ter momentos de maior pressão, momentos de menor pressão, e é responsabilidade do líder fazer esse filtro muitas vezes do que vem de pressão e tudo mais. E mais uma vez, né, um convite, porque é uma jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento, né? Eu falo que eu sou um ser humano imperfeito lidando com seres humanos imperfeitos e que no meio disso tudo a gente tem sonho, né? Eu falo que o meu sonho pessoal de vida, ele não está desatrelado da empresa que eu trabalho. É uma forma, né, do Arthur pensar que as empresas, elas são o meio onde as pessoas e os colaboradores vão buscar para realizar os seus sonhos profissionais. Então, quando a gente fala dessa parte de cultura e de organização, as pessoas estão ali atreladas a um sonho. A gente falou no começo de pontos fortes, Rodrigo, e uma agenda que eu acho que é fundamental também, até para passar pelos momentos de pressão, é assegurar e caminhar para que todas as pessoas da organização elas possam compartilhar o sonho dela. E que de alguma maneira isso possa ser traduzido em um plano de desenvolvimento para aquela pessoa específica buscar aquele sonho dela. Pode trazer a metodologia do Pontos Fortes, que é até uma dica para vocês, tem um livro que chama Descubra os Seus Pontos Fortes, do Don Clifton, que traz esse teste, você pode comprar e fazer na sua casa, e a partir desse sonho individual das pessoas, o meu papel da liderança é trazer o dia a dia e o passo a passo para que a gente possa guiar esse indivíduo, essa colaboradora, para se aproximar desse sonho, através da empresa que ela está. Perfeito. Eu vejo que em algum momento, quando a gente abre mão dessa agenda, a gente perde a chance de intencionalmente trabalhar para aproximar essa pessoa do sonho. Não é simples também, porque existe uma agenda da empresa, existe uma agenda de cada indivíduo. Mas quando essa agenda ela se converge e você consegue, né, igual a gente deu o exemplo lá da estrutura comercial, onde você tem assistentes técnicos, a maioria das empresas do agro tem uma base de assistente técnico que vocês são o banco de talento do futuro. Quando você consegue entender o sonho de cada um e projetar esse crescimento para ser um RTV júnior, um RTV pleno, né, caso seja o sonho dessa pessoa, ajudar ela nesse desenvolvimento pautado nos pontos fortes que ela tem. Quem tem sonho de liderar pessoas, como eu comecei lá atrás também, eu comecei um assistente técnico que sonhou grande, em um momento liderar pessoas, e tive o privilégio e a honra de ter pessoas que me ajudaram. Então, quando você pega a visão do longo prazo, que a gente falou, né, das pessoas, a gente tem uma empresa que intencionalmente quer pegar esse sonho e materializar líderes que estão trabalhando nisso, uma cultura forte. O momento de pressão dosado, igual você falou, ele também tem a chance de fortalecer a estrutura, gerar confiança e preparar a empresa para os momentos de turbulência que certamente vão vir pela frente. Muito bom, cara. Muito bom. Não é tão fácil. Não é tão simples. É um assunto que eu gosto bastante, que é nosso desafio de todo dia. E você falou aí nos assistentes, os RTVs. Então, olhando, para a gente deixar uma reflexão para a turma. O que você sabe hoje que teria mudado completamente a sua trajetória se soubesse antes? As 3 alavancas que podem ser aplicadas para qualquer profissional, seja do agronegócio, como é o meu caso, mas de qualquer indústria, que se eu soubesse lá atrás, eu começaria ainda mais cedo. A primeira é descobrir os pontos fortes. Então, essa daí eu começaria antes de entrar na faculdade, no ensino médio, eu já procuraria descobrir o que eu faço bem acima da média. A partir dessa discussão e desse autoconhecimento, eu intencionalmente mais cedo colocaria um plano de desenvolvimento para a minha carreira, onde eu fosse o guardião e fosse a pessoa que cuidasse disso mais do que qualquer gestor, qualquer empresa, qualquer RH. Eu não esperaria a empresa vir falar comigo sobre o meu plano de desenvolvimento. Perfeito. Eu faria isso por conta própria. E a terceira alavanca é um networking de valor. Eu cultivaria ainda mais cedo um networking com pessoas que às vezes chegaram onde eu gostaria de chegar, pessoas que são uma referência, né, em comportamento, em valores, para que eu pudesse estar nesse ambiente
cercado de pessoas feras e que pudessem somar na minha jornada e que eu também pudesse cultivar, retribuindo de outras maneiras para preservar um networking de valor. Então, essas 3 alavancas, descobrindo seus pontos fortes e se conhecendo melhor. Não esperando empresa nem gestor fazer plano de desenvolvimento, comece o seu. E cultivando e mantendo um networking, eu faria diferença na minha carreira. Muito bom. Também, cara. Pudesse adicionar uma, seria não saber vender, mas gostar de vender. Gostar de vender. Gostar de vender. Porque saber vender a gente consegue aprender. Mesmo quem não quer, tem técnica, tem forma, mas gostar de vender, cara. Então, assim, eu sempre gostei, mas nunca me esforcei o suficiente. Por mais que eu tenha empresa, montei time e tal. Agora, esse esforço dos últimos 1, 2 anos, cara, eu gosto disso. Eu vou fazer isso. Isso traz mais retorno. Então, a gente acaba esquecendo, deixando isso de lado também. Por mais que você possa ser bom, a gente não pode esquecer disso. Somos todos vendedores, né? Eu falo que você citou o cargo, que também para mim é muito menos relevante, mas eu sou um vendedor. Eu sou um vendedor dentro da minha casa para convencer a Flávia, o amor da minha vida. Às vezes eu tenho que usar as melhores técnicas dentro de casa. Exato. Quando eu estou na frente do time, do cliente, em todas as situações e eu compartilho muito da sua visão. Eu acho que vendas para mim é o meu dia a dia, é o que eu amo fazer, sou apaixonado e tenho estudado cada vez mais, continuo sendo um eterno aprendiz. Muita técnica nova, muita coisa diferente. E um papel nosso, né? Nós que somos pais, então os pais e mães que estão ouvindo, assistindo, ensine isso para os seus filhos, desde pequeno. Dá para fazer esse trabalho, dá para olhar para os pontos fortes deles, ao invés da gente criticar ou a gente reforçar uma melhoria em algo que essa criança é ruim. Então a gente fazer esse trabalho para a sociedade, né? Não só para os nossos filhos, para quem está ali, e a gente possa fazer esse trabalho, fazer essa busca, essa melhoria. Então a gente olhar para nós e olhar para o nosso futuro, né? Então esse é um grande legado que a gente pode deixar para o mundo. E Arthur, a gente entrando aqui no bloco final, minhas curiosidades do nosso mercado, que você também tem muito contato, olhando para eventos. Então, vocês fazem vários eventos, você já participou de vários, de diferentes campanhas, lançamento, dia de campo, tudo que você imagina, o agro faz. E na hora que você olha aquele evento, ou aquela ativação, aquele lançamento, o que define se aquilo vai gerar venda ou se é só um movimento, vai acontecer, mas já sei que não vai trazer o resultado que eu esperava? Não, excelente pergunta, e se eu puder colocar em perspectiva, a gente tem vários modelos e não tem, acho que, modelo certo ou errado, mas uma forma que eu gosto de olhar para o negócio existem os eventos que acontecem durante a safra, Tá. E existem os eventos que acontecem entre a safra, vamos falar assim. Uhum. Então vou pegar o exemplo a safra de soja, né, que o Brasil é o maior produtor do planeta e tudo mais. A safra de soja ela vai ser semeada ali majoritariamente no Brasil em outubro, a partir de outubro. Você vai começar a colher em janeiro, fevereiro, né, fechando ali até março de forma geral. Então nesse momento existem vários eventos que acontecem quando você tem a tecnologia, a solução e o produto ali no campo. Tá. Na lavoura, ali é o visual, é onde você busca levar os produtores, os tomadores de decisão, dependendo da forma que a propriedade é organizada, é o ver para crer, né? Eles vão localmente para poder testemunhar e ver essa tecnologia. E também existe uma energia e recurso que é alocado de forma relevante para os eventos que acontecem depois da colheita até o plantio da nova safra de soja, que aí esse ciclo vai se repetir. Muitas vezes esses eventos acontecem dentro de sala, a gente fala, né? Talvez num restaurante, num auditório de um hotel, onde você vai buscar, de alguma maneira, atrair a atenção daquele produtor rural para que ele desprenda o tempo dele para participar de uma ação ali com a sua empresa e ele possa, né, receber alguma informação que você quer passar para ele e tudo mais. Então, quando a gente coloca esse pano de fundo dos eventos durante a safra e os eventos entre safra, tem uma linha que ela vem mudando bastante, e quem trabalha com marketing e vendas tá vivendo isso agora no agro, que é o momento de tomada de decisão do produtor rural.
Porque no meio disso tudo que a gente está falando, tem bastante dinheiro, bastante energia, mas no final do dia também a gente precisa ser capaz de demonstrar o valor para o produtor e merecer dele a chance de participar do negócio dele. Sim. E esse processo de decisão, de tomada de decisão por uma série de fatores que a gente pode explorar em outro momento, ele vem acontecendo cada vez mais próximo do momento do uso do produto. Então, se a gente olhar 5, 10 anos atrás... Esticou a decisão. E não, Tá mais não é tardia. difícil, eu não tenho dado no papel, mas eu estive no campo há 10 anos atrás e não era difícil o produtor rural, terminando a colheita de soja, vamos falar assim, Já comprava. fevereiro, março, ou até um pouquinho mais na frente ali, né? Primeiro ele vai tomar, geralmente ele toma a decisão de comprar o fertilizante, depois ele vai comprar a semente, depois ele vai evoluindo para o manejo de proteção de cultivos, né? Nutrição, etc., biológicos, que está crescendo muito, mas a gente conseguia ter uma previsibilidade, ele tomava essa decisão antes. E hoje o que ele está fazendo, quando eu comentei que ele está olhando a última linha, é que ele está entendendo o jogo do mercado e está tentando capturar a oportunidade de negociar melhor, e isso está trazendo uma mudança na cadeia. Então, Interessante. quando eu olho para o passado, a gente tinha mais antecipação da carteira de pedido, o agricultor botava o pedidão, vamos falar assim, com mais antecedência, e agora isso vem acontecendo no momento do uso realmente do produto ou da solução que você vende. Então vocês têm que ter mais ponto de contato ainda com esse cliente. Talvez, eu não sei se a reflexão é ter mais pontos ou reorganizar esses pontos. Tá. Talvez a minha ótica é como é que eu estou presente no momento que ele vai tomar a decisão. Legal. E como é que eu estruturo os passos antes dele tomar a decisão para que naquele momento ele esteja com as informações e eu esteja ali capaz de mostrar relevância para ele me escolher. Né? E eu acho que isso tem trazido reflexões importantes e que vai mudar a forma da gente se comunicar, com certeza, com o produtor rural e a produtora rural daqui para frente. Muito bom, cara. Muito bom. E aí te perguntar o que mudou nos eventos nos últimos 5 anos. Se quiser puxar para 10, mas mudou muita coisa. É a qualidade, é a quantidade, é o tamanho, é o tipo do evento. O que você viu de mudança? A maior mudança que eu vi, Rodrigo, é que o produtor e a produtora não estão indo mais no evento da forma que eles iam no passado. Ia mais no passado. Ia muito mais no passado. Porque era onde acessava informação. Era onde acessava informação, era onde também, de alguma maneira, reunia ali com os vizinhos para, né, comer um churrasco depois, fazia as conversas de bastidor. E a minha aposta, né, olhando e vivendo isso daí, é que a tecnologia ela aproximou as pessoas digitalmente e em alguns momentos ela afastou. E exemplos de eventos recentes que eu tive a chance de participar, que a adesão das pessoas não foi alta, foi muito baixa, e as empresas gastam recurso financeiro, um dia de campo maravilhoso, com os estandes assim, impecáveis e uma adesão baixa. Então, no meio do evento, a gente, né, reuniu a liderança também do parceiro, vamos gravar, fazer um dia de campo virtual, né? Então, já que eles não vieram aqui, nós vamos fazer a informação chegar até eles. Não sei se resolve, tá? Não sei se é uma bala de prata. Outra discussão que também acontece nós estamos vivendo um momento que a juventude está cada vez mais participativa dos eventos. Né? Como é que eu também consigo trazer uma ótica para esse perfil, que é diferente do que está deixando de ir agora. Então, se eu quero ter uma chance de apostar que reunir localmente faz parte da minha estratégia e eu quero fundamentar isso daí para o futuro, com quem eu me comunico vai mudar. E a forma de comunicar provavelmente vai mudar também. Cara, vou te fazer uma pergunta de produto aqui. Tá bom. E realmente, eu tenho primos que estão assumindo as fazendas, as lavouras, e é outras coisas, né? É outra forma de comunicar, o jeito que a informação chega. Será que ele ou ela querem participar desses eventos? Qual é o evento que chama a atenção? O que a gente tem que mudar? Talvez você tenha que perguntar para o cliente, né? Perfeito. Vamos perguntar para essa turma e ver o que vocês querem. Qual o motivador? O que não está funcionando? O que o dia de campo hoje não atende? O que atende? O que não pode deixar de ser feito? Então temos um espaço aí legal para perguntar para os nossos clientes. Mas olhando em produto, que é o que o mercado nosso tem percebido. Eu até estava brincando ontem com um colega de mercado do promotor 2.0. Então assim,
tá aparecendo uma dificuldade, isso muito essa semana, assim, olhando o mercado, de trazer as pessoas para os eventos. Tá cada vez mais difícil. Então, a figura do promotor de evento, o famoso promotor que ia lá na escola, na faculdade, convidava todo mundo, vendia ingresso, isso sumiu, porque foi tudo pro digital, mas talvez está voltando essa figura. Então, eu não sei se é uma dor, então eu gosto de falar, a adesão tá baixa. Por que a adesão tá baixa? Será que é porque eu tenho pouco ponto de contato com esses produtores? O meu convite está mal feito, o meu RSVP não está tão legal, o meu atrativo não está tão bacana. Como que eu faço para garantir que essas pessoas estejam lá? Eu não sei se é algo que é bem trabalhado, porque o evento é muito bem feito, mas e a comunicação, como que ela está sendo feita? E eu tô atraindo de verdade, eu tô trazendo essas pessoas com a pressão necessária. Eu não sei se é um produto que faria sentido para atender as empresas. Sim, e eu acho que a sua reflexão ela é valiosa, porque eu vou me apegar na sua dica. Eu acho que a gente tem que ouvir. Eu acho que a gente está num momento de reformular essa proposta e antes de sair fazendo, eu acho que tem que ter a chance de ouvir e capturar do produtor, da produtora, o que é esse fator de motivação para sair da sua fazenda, que está tomando um chimarrão, né, ali com a família, para ir buscar o quê? Né? Conhecimento eu tenho no celular, networking talvez eu tenha aqui no meu grupo de WhatsApp. Eu acho que é uma provocação que você traz super, super relevante, né? Me coloco nessa jornada também para buscar essa resposta junto, mas a segurança o que eu posso falar com segurança é que a gente vai precisar, a cadeia vai precisar repensar isso daí para poder assegurar que esses eventos, né, perpetuem da forma que é e a gente se reinventar. Como o agro faz isso há vários e vários anos, eu acho que a gente está vivendo um novo ciclo que a gente vai precisar se reinventar para poder se comunicar cada vez mais aderente à forma que a pessoa quer ser acessada também. Não vai deixar de existir, a gente só tem que mudar. Porque evento tá perto, tá ali. No presencial não tem preço, né? Nada ganha disso. Você sabe muito bem, visita, ir na lavoura, apertar a mão, sujar a bota, né? Enfim, é todo esse trabalho. E, cara, a última pergunta aqui, também sobre eventos. Qual que foi o evento que mais te marcou e por que te marcou tanto? Bom, eu tenho a chance de participar de norte a sul do Brasil com parceiros e outras empresas de vários eventos, né? Eu vejo que tem esse desafio da comunicação, mas eu vejo profissionais extremamente dedicados, que transpiram bastante para fazer o evento dar certo. Eu poderia citar inúmeros eventos que eu fiquei impactado e me trouxe talvez reflexões importantes para a minha vida, mas teve um específico no Mato Grosso do Sul, que diferente disso que a gente está falando da baixa adesão, foi possível colocar 250 famílias de produtores num ambiente para poder falar sobre manejo sustentável, para falar sobre rentabilidade, e foi assim muito impactante, porque eu tive o privilégio e a honra de subir no palco para falar com essa turma. E para mim é sempre um motivo de muita responsabilidade, porque a gente não pode parar de citar e reforçar que o agro brasileiro ele carrega o Brasil nas costas, né? A gente tem 30% do PIB que é carregado pelo agro. A gente tem heróis e heroínas que são os produtores e as produtoras rurais que estão lidando com volatilidade de preço, clima, taxa de juros alto e a resiliência que eles têm para continuar trabalhando e alimentando a população é gigantesca. Se a gente projeta o futuro, o Brasil vai ser o celeiro do mundo, não tem como fugir dessa vocação que o país tem. Sim. E nesse evento específico eu vi muita criança e eu vi muitos jovens participando dessa discussão junto com a família. Então, quando você pega isso e coloca em perspectiva, são pessoas que estão passando o bastão de um legado e a fazenda tem um peso talvez diferente de uma empresa dentro de uma cidade, porque ali você tem histórias, você tem, né, sofrimento, você tem superação,
E eu respeito muito as empresas e indústrias da cidade, mas talvez o pisar na terra, ou você semear e ver nascer, ciclo após ciclo, né? Rezar para chover. Quem que enterra milhões de reais no chão, olha para São Pedro e pede uma chuva. A fábrica você controla, né? Sem desmerecer. Sim. Todo o trabalho é extremamente digno, mas quando eu vi essas crianças e o futuro do Brasil ali, eu falei, cara, que bacana, porque poder comunicar com essa turma, poder olhar para eles e ver que eles estão ali fazendo essa transição é muito legal, porque o que os pais deles fizeram até agora, Rodrigo, cara, nós somos referência global em sustentabilidade. A gente é massacrado muitas vezes em termos de comunicação e tudo mais. Nós temos as leis ambientais mais rigorosas do planeta Terra. A gente tem manejos e você pega o plantio direto, pesquisem sobre o plantio direto. Nós temos práticas sustentáveis, nós temos uma fiscalização bruta e o produtor ele conseguiu demonstrar que ele produz de forma consciente, sustentável e cada vez o produtor está produzindo mais no mesmo hectare. Então, nos últimos anos, a gente pode olhar a taxa de aumento de produção nacional e a taxa de aumento de área, a produção é muito maior do que o aumento de área. E se você faz uma reflexão de hoje para os próximos 10 anos, através do mapa e outras fontes, o Brasil vai crescer em produção total na casa de 27% a 30% em termos de toneladas totais produzidas, e o crescimento de área vai acontecer em 15%. Então essa piazada, a taxa de crescimento em volume, em tonelada, é 2 vezes maior que a taxa de crescimento em área. Impressionante. Então essa piazada, essa juventude que está chegando agora, eles vão seguir o legado de produzir mais com menos, trazer inovação, tecnologia. Nós somos referência no planeta de empregar tecnologia por metro quadrado. Então nesse evento, tendo o privilégio de falar com esse público e vendo essa juventude, eu que sou pai da Sofia e do Pedro, falei, cara, que legal, que bacana, que ainda falei com a piazada, falei, vocês estão recebendo um legado muito relevante e contem, né, comigo, enfim, que estou no mercado, com as empresas que estão aí para poder prosperar, porque vocês vão continuar segurando o rojão do Brasil e vocês vão continuar alimentando o mundo de hoje até o longo prazo. Excelente, cara. Muito legal. Difícil chegar nessa percepção. Eu imagino, você subiu ali no palco e viu tudo isso e passou na cabeça toda essa avaliação, né? Não, me deu um frio na barriga, cara. Eu fui com uma colinha também no dia lá pra eu não fazer feiura na frente de quem tá herdando, vamos falar assim. Eu tentei me preparar ao máximo, mas realmente foi um dia de campo diferente. Eu fiquei com frio na barriga, eu me preparei pela responsabilidade que é falar com essa turma. Muito bom. Arthur, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer te receber. Gostei muito de escutar mais sobre vendas, estratégia, sobre valores, sobre eventos. Falamos um pouquinho, mas falamos. E, cara, tudo que você vem fazendo, tudo que você vem buscando, mudar no mercado, mudar na vida dos outros, que no fim é isso, né? O quanto que a gente ajuda o próximo, e vejo muito isso em você. Então, cara, agradeço. Se quiser, fica à vontade para compartilhar LinkedIn, Instagram, onde que o pessoal te acha, da empresa também, se quiser compartilhar. Passa aí os arrobas e obrigado novamente. Rodrigo, eu te agradeço muito. Para mim foi uma honra investir esse tempo aqui com você, com a sua seleta audiência. Eu genuinamente espero que a gente possa ter somado na vida dessa turma. Estou super aberto para ser desafiado, para trazer pontos de vista complementar ao que a gente trouxe aqui. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, no @Arthur, com THT, _agro, ou também no LinkedIn, procurando lá Arthur Torres, com TH. Para mim vai ser uma honra poder falar mais sobre esses temas, sobre outros temas também. Sigo essa jornada com a consciência de que eu tenho muito para aprender e que, com a bênção de Deus, nós vamos poder retribuir isso para a sociedade, ajudar as pessoas e, sem sombra de dúvida, transformar esse mundo num lugar melhor. Muito bom, muito bom. E os nossos aqui também, para a gente não deixar passar, o @ComoVocêMarca, do nosso podcast, o da agência aqui, da Fito, @fito.ag, que a gente mostra nossos bastidores, nossos eventos, tudo relacionado ao nosso mercado, e o meu @Rovitor, que eu falo mais para o dono e para a dona de agências de eventos. Então, quem está nos acompanhando, meu programa de mentoria empresarial vai sair. Então, se você busca
esse avanço, ter uma agência de grande porte, uma agência estruturada, é só me seguir, me acompanhar, que em breve a gente vai ter muita informação, muita novidade. E vou pedir para você seguir nossa página aqui, seguir o nosso Spotify, enfim, todos os lugares que dá para curtir, que dá para dar o follow, que dá para compartilhar. Manda para quem você acha que precisa escutar esse episódio, que tá rico, tem muita informação, muita coisa relevante. E dispara aí para todo mundo, que a gente continua trazendo bons conteúdos, bons convidados, cada vez assuntos mais relevantes, mais diferentes, e a gente continua educando aqui, ajudando a sua carreira, a sua vida, seus valores, sua família. E é isso, muito obrigado por estar aqui conosco e até o próximo episódio.